Agora falar do Jornal Nacional. Na terça-feira, o que fez o Jornal Nacional? O William Bonner mostrou a posse do Alexandre de Moraes. E tem uma coisa que eu tinha falado aqui e que realmente era verdade, só foi contestado agora nessas duas edições, que foram as duas maiores audiências do ano, que foram o seguinte: toda vez que o William Bonner aparecia, a audiência era menor do que quando ia um substituto dele. E já estavam percebendo isso na Globo, tanto é que ele tirou várias licenças esse ano. Um dos motivos era esse. Ele continua sendo diretor, mas às vezes ele não aparecia e perceberam isso. A audiência média com ele não era tão boa quanto às vezes quando colocava outro. Pois bem, dessa vez não. 2 vezes com o William Bonner, 2 vezes foi a maior audiência na segunda e na terça-feira maior ainda. Na terça-feira foi uma matéria de 18 minutos, mostrando o Bolsonaro sendo humilhado pelo Alexandre de Moraes, mostrando o Lula sendo cumprimentado por todo mundo, mostrando absolutamente tudo sobre a fala do Alexandre de Moraes em favor das urnas eletrônicas, contra as fake news, mostrando a carinha de bunda do Bolsonaro. É muito bom quando o Alexandre de Moraes falava sobre fake news, falava: vamos ser impiedosos com as fake news, seremos implacáveis. Aí o Bolsonaro assim... Pena que não tinha um jornalista ali para filmar a cara do do Carlos Bolsonaro, enquanto o Alexandre de Moraes discursava. Porque se o Bolsonaro já tava com aquela cara de bunda, imagina o Carlos, quando o Alexandre fala que vai prender quem disseminar fake news, que as urnas são seguras, que os golpistas vão se ferrar. Pois bem, o Carlos já tá morrendo. O Jornal Nacional fez uma matéria de 18 minutos e não foi a única no dia em que eles bateram no Bolsonaro. Bateram também no Bolsonaro na área econômica, tudo mais. Eu vou falar, eles ainda não fazem, e eu não espero que farão, realmente eu não espero que isso vai acontecer, eles não fazem oposição como faziam no governo Dilma. No governo Dilma, eu lembro em 2014, o Brasil chegou ao menor nível de desemprego da história, e o William Bonner com cara de bunda, mas com aquela cara assim extremamente mal-humorado, dando a notícia positiva de que chegou ao menor índice de desemprego da história. E aí, em matéria de 30 segundos. Aí depois ele falava: olha, a crise tá chegando. Eu falava: quê? Os salários aumentando acima da inflação, todo mundo com dinheiro, menor nível de desemprego da história. Foi a primeira vez e a única na história em que o Brasil chegou ao nível de pleno emprego. Para quem não sabe, pleno emprego é o seguinte: é quando o nível de desemprego é tão baixo que, segundo a pesquisa, as pessoas que estão desempregadas são desempregadas não porque não tem emprego para elas, mas porque elas querem um emprego com um salário maior do que os que têm disponíveis. Por exemplo, alguém que é formado, se o cara que estiver desesperado e quiser um emprego, tem ali para ganhar 1, 2 salários mínimos, mas o cara quer ganhar 3, 4, 5. Então ele está procurando alguma coisa melhor. Mas se quiser, tem para ele ali algum emprego. Diferente de hoje, em que temos um nível de desemprego altíssimo, o Bolsonaro mudou a maneira de contar emprego, o CAGED, que é quem conta o nível de emprego, mudou a maneira de contar, e a grande mídia simplesmente engole, fala: olha, a inflação foi de apenas 9%, só que a inflação dos produtos do mercado foi de 100%. Mas aí o Bolsonaro enfia na conta da inflação passagens aéreas, aí ele enfia preço de aluguel, e ele não enfia apenas preço de aluguel, que o aluguel também aumentou 25%, 30%, 40%, não, ele coloca em 3 áreas diferentes: aluguel de grandes cidades, aluguel de imóveis caros, aluguel disso. Aí quando vê, um aumentou 20%, mas o outro caiu 20%. Aí, na média, fica uma inflaçãozinha de 9% e a mídia simplesmente engole e dá notícia: a inflação é de 9%, 10%. E quando, na verdade, você vê que nada aumentou apenas 9 ou 10% no Brasil nos últimos 12 meses. Então não tem ainda aquilo... Eu lembro do Jornal Nacional quando o PIB do Brasil subiu em 2013, 2%. Eu lembro da Espanha. A Espanha teve menos 5 de PIB, aí a França menos 2, a média da União Europeia era menos 1,4, uma coisa assim. Estados Unidos também quase estagnado. O Brasil tinha sido o segundo ou terceiro país do mundo com maior crescimento de PIB, era uma crise mundial danada. Aí chegou o Jornal Nacional e falava do PIBinho da Dilma. Aí mostrava um economista falando: o PIB tá muito ruim, a crise pode chegar em 2014, a coisa vai ficar ruim. E era um dos países com o maior PIB, porque estava todo mundo com PIB negativo. Esse era o Jornal Nacional no governo Dilma. No governo Bolsonaro você não vê isso ainda. Mas eu acredito que não veremos, porque a oposição que eles fazem ao Bolsonaro não é tão ferrenha, porque quanto mais oposição eles fazem ao Bolsonaro, maior é a chance do Lula voltar. E por mais que hoje esse pessoal prefira o Lula
os que mandam no Brasil, não falo nem da Globo, falo dos que mandam, os banqueiros, prefiram o Lula ao Bolsonaro e saibam que o Bolsonaro é extremamente nocivo para o Brasil, acaba sendo nocivo também para os negócios deles. Se fosse, em vez do Lula ali, alguém do nível Michel Temer, líder nas pesquisas, aí você ia ver o Jornal Nacional descascando o Bolsonaro do início ao fim. Ia ser pancada atrás de pancada, citando o nome, citando a foto, ia voltar aquela tubulação saindo dinheiro do esgoto, como aparecia na época dos governos Dilma, ia voltar tudo isso para acabar com o Bolsonaro. Agora não, mas quando o Jornal Nacional faz uma oposição ferrenha ao Bolsonaro, eles batem recorde de audiência. 2 vezes bateram recorde de audiência nesse ano. Nas próximas semanas, a tendência é que também volte a subir a audiência, porque o Bolsonaro vai continuar se ferrando. E pelo visto, eu falo isso aqui muitas vezes, o povo gosta de ver o Bolsonaro se ferrar. Quanto mais o Bolsonaro se ferra, maior a audiência de quem mostra o Bolsonaro se ferrando. O Jornal Nacional, por exemplo, se o Bolsonaro tivesse tido um ato pró-Bolsonaro, que tivesse sido um sucesso, não teria sido recorde de audiência de jeito nenhum. Se os outros jornais de outras emissoras começarem a mostrar o Bolsonaro se ferrando mais, eles vão aumentar a sua audiência. Quando a Globo fazia a defesa do Bolsonaro, teve a pior audiência da história por 2 anos consecutivos. Para quem quer números, tem 2 institutos que medem a audiência. Um é o Kantar Ibope. Engraçado, o Ibope de pesquisas virou IPEC, mas para ver números de audiência, ainda chama Kantar Ibope. Kantar é uma empresa internacional que comprou essa parte do Ibope. E tem uma outra que é o PNT. Também é o Painel Nacional de Televisão, que mostra audiências. Em uma, o Jornal Nacional teve 27 pontos na segunda-feira e 28 pontos na terça-feira, a maior audiência do ano. Pô, eu lembro a época que o Jornal Nacional dava 50 de audiência, agora a maior audiência do ano é 27 e 28. No outro, o Jornal Nacional teve 29 na segunda e 30 na terça-feira. De qualquer maneira, os dois impactam o número de share. Share é o seguinte, quantas pessoas com TV ligada estão assistindo a determinado programa? O Jornal Nacional teve 40% de share na terça-feira, é o maior share, ou seja, a maior share, para quem não sabe, é a fatia ali. É a maior audiência do Jornal Nacional nos últimos 2 anos, foi nessa terça-feira. Agora, tem o Datafolha, na semana que vem vai ter IPEC de novo, agora toda semana vai ter IPEC, então a tendência é a gente ver o Bolsonaro cada vez mais desesperado, e o problema do Bolsonaro é o seguinte, tem uma coisa que muita gente não está levando em conta quando analisa essa eleição. O Bolsonaro tem essa máquina de fake news, roubou muito dinheiro público nos últimos 3 anos e meio, exatamente para financiar sua máquina de fake news para a véspera de eleição. Ele ainda nem começou, já ligou o gabinete do ódio, ligou a chavinha ali do gabinete do ódio, mas nem começou com força total. Força total ele vai usar nos últimos 7 dias, principalmente nas 48 horas antes da eleição, que é onde ele sabe que ele pode virar principalmente eleições para Senado e para governos de Estado. Quem subestima isso, saiba de uma coisa, o Witzel não ia nem para o segundo turno. O Witzel, em 48 horas, com pastores evangélicos dentro de igrejas mandando votar nele, senão você é do diabo, porque se você não votar nele, você é um agente do demônio, e com fake news sem parar, o Witzel ganhou a eleição, o Zema ganhou a eleição, muitos bolsonaristas ganharam a eleição com essa máquina de fake news. Mas tinha uma coisa, principalmente para a eleição presidencial e para o Congresso, em 2018, a Globo batia no PT todos os dias. Todos os dias. Eu lembro do William Bonner na entrevista com o Haddad, que ele falou, mas o senhor tem 32 processos. O Haddad falou, mas ô William, o processo não é condenação. Ele mas pode virar. Esse era o nível. Você tem processo, então você é criminoso, Haddad. Tratando como um criminoso. E o Bolsonaro disseminando fake news lá do kit gay, sabendo que não podia, e a Globo demorou 2 anos para desmentir aquilo. Não desmentiram. Qualquer jornal sério, Jornal Nacional não é sério, saiba disso. Qualquer jornal sério desmentiria aquilo na hora, falava, isso é mentira, isso aqui que você está colocando é fake news, cortava o microfone dele e esclarecia para a população e continuava a entrevista depois. Não, Jornal Nacional não fez isso. Jornal Nacional, lembre-se, a Globo não faz jornalismo, nunca fez. A Globo faz ativismo político neoliberal. Então, estejamos atentos que a partir do dia 1º, a partir de que o Lula ganha a eleição, vai voltar o antipetismo. Mas a partir do dia 1º de janeiro, você vai ver novamente aquelas mentiras, não só no Jornal Nacional, mas em todos os outros jornais, para atacar o Lula de maneira rasteira. Por isso peço aí sua inscrição, que aqui a gente fala a verdade sobre os fatos. Falou!